Eu louvei tanto a Deus. É coisa pequena? É. Mas você tem que aprender que o nosso Deus é de coisas pequenas e coisas grandes. Sabe? Não pense que Deus vai se irritar com você porque você pediu uma coisa pequena. Sabe que eu não posso? Pode, meu irmão. É que nem um pai que tem prazer em fazer a vontade dos seus filhos. Assim é esse Deus que nós cremos. Amém, amados? Então glória a Deus. Era um testemunho que eu não iria contar, porque me parece tão pequeno, mas você vê como é que Deus revela as coisas? Esse Deus é um Deus de revelação, amados. Se fosse contar aqui quantas coisas aconteceram assim comigo, um dia a gente vai contando aos poucos, irmãos, para vocês verem como é maravilhoso servir a Deus. Você tem sempre a quem recorrer. Quando você não tem Deus, quando você não está andando com Deus, a quem você vai recorrer? Você vai recorrer aos médicos, vai recorrer ao psicólogo, psiquiatra, vai recorrer aos homens, aos remédios. Tudo isso é bom. Os médicos são dados também por Deus, são bênção. Mas não é bom quando você pode buscar em Deus a sua cura, a sua libertação. Você vê os milagres de Deus acontecendo quando você pede, quando você ora. Você vai descobrir muita coisa maravilhosa que Deus ainda vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Esse livro, ele é a palavra de Deus. Assim está escrito que ele é lâmpada para os nossos pés, e ele é luz para os nossos caminhos. Ele nos ensina a andar com Deus. E hoje eu queria compartilhar com você um assunto simples, de um versículo apenas, que está em Romanos, no capítulo 5, verso 1. Se os irmãos conseguirem projetar. A doutrina, uma das maiores doutrinas ensinadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, que é a justificação pela fé. E esse texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. As verdades que a gente começa a meditar começam a surgir. O fato é que o homem, a humanidade, não está em paz com Deus. Desde da queda do homem, primeiro homem, da primeira mulher, lá no Gênesis, no livro de Gênesis, que houve uma inimizade entre a humanidade e Deus. De que forma que é essa inimizade? É porque o homem se torna pecador, e Deus, ele é extremamente santo. Então é como água e vinho, não se mistura. Desde então, o homem perdeu exatamente, Adão perdeu a paz. Adão saiu daquele jardim, foi expulso da presença de Deus. Estou apenas lembrando algumas coisas. E a partir daquele momento, começa a se criar, a se formar a humanidade. Primeiramente as tribos, os povos, as cidades, as nações, como a gente conhece até o dia de hoje. E o que aconteceu com a humanidade? Umas coisas terríveis, porque lá naquele lugar onde Adão foi criado, naquele jardim, o Éden, né, o jardim do Éden, o que é interessante ali é que ali não havia nenhum tipo de mal, não havia doença, não havia enfermidade, não havia fome, não havia miséria, não havia angústia, não havia aflição. As coisas de Deus são assim, são lindas, são perfeitas. Então Deus criou algo muito especial, foi ali que Ele colocou o homem. Mas Deus
ele ousou dar ao homem um mandamento. Primeiro mandamento que Deus deu ao homem, um mandamento simples. Ele disse: está vendo, Adão? Todas essas árvores. E é tremendo, porque quando Adão foi criado, ele não tinha plantado nada. Quando ele nasceu, quando ele foi criado, ele foi criado, já existia uma infinidade de árvores frutíferas. Tudo já pronto, só para ele comer. Toda a sua alimentação estava preparada. E Deus foi tão maravilhoso que ele viu que o homem não podia estar só, criou a mulher para ser a sua companheira, ajudadora, que estariam juntos para sempre. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar muito abençoado. Se você quiser, leia os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver os detalhes ali. E ali naquele lugar tinha algo mais especial ainda, porque todas as tardes, diz o texto bíblico, que Deus vinha para falar com Adão. Deus não deixou o homem só. Deus diariamente vinha para ter comunhão com Adão. Olha que coisa linda. Então era um lugar muito especial. Além de tudo, todas as preparações de Deus, não faltava também a presença de Deus. E Deus, como eu disse, Deus ousou, é uma ousadia de Deus, se eu posso dizer assim. Que Deus diz assim: olha, todas as árvores desse jardim, todas, você pode comer à vontade. Só tem uma que você não deve comer. E Deus apontou para uma árvore e disse: aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. E Deus acrescentou: porque no dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. Beleza? Adão e Eva ficaram na sua. Passavam diariamente, viam a ave, mas nem se aproximavam, porque eles tinham uma ordem de Deus. Deus estava testando a fidelidade deles, né? Porque o nosso Deus Deus nunca vai violentar a tua vontade. Se você quiser sair daqui hoje e fazer o mal, Deus não vai te impedir, porque você é livre, você tem uma vontade livre. Você pode servir a Deus ou dizer: eu não quero servir a Deus. Você pode dizer: eu creio em Deus. Você pode dizer: eu não creio em Deus. Ou eu creio em Deus e não quero servir a Deus. Quero viver a minha vida do meu jeito. Você é livre. Todos os homens são livres para fazerem o que bem entendem. Deus nunca obrigou o homem a servi-lo. Nunca. Sempre é uma atitude voluntária. Às vezes, tem coisas na nossa vida que acontecem. Tem até um ditado interessante, presta atenção. Vou te lembrar um ditado que você conhece, que diz assim: aquele que não vem por amor, vem pela dor. E a gente é testemunha, a maioria de nós já testemunhou isso. Sabe o que é isso? Às vezes a gente está tão duro de coração, né? Que às vezes precisa acontecer alguma coisa, tem que vir alguma dor que nos faz buscar a Deus. Mas em tudo isso a gente vê o amor de Deus, a mão de Deus. Por quê? Porque Ele nos quer, Ele quer você, Ele ama você. Só que Ele não pode te obrigar a servi-lo, a andar com Ele. Ele não pode. Então, Adão tinha tudo. E ele, durante um tempo, ele obedeceu a Deus. Até que a gente sabe que aconteceu ali quando houve uma situação terrível, que Satanás entrou na história. Foi a primeira vez que um animal foi possuído por um demônio, por um diabo. A serpente, a mais sagaz das criaturas. Eu vou te contar isso, não importa se você acredita ou não, mas é importante que você saiba disso, porque a Bíblia Sagrada, ela ensina sobre isso, e a gente não tem nenhum motivo
para duvidar, né? Tem só um momento com Jesus que acontece algo semelhante. Uma certa vez teve um homem que estava tão endemoniado, que ele não tinha apenas um demônio dentro dele, mas ele tinha milhares de demônios. E quando Jesus expulsa o demônio daquele, ele pergunta para aquele demônio que está dentro do homem: qual é o teu nome? Ele diz: Legião, porque nós somos muitos, ele diz, este demônio. E Jesus vai expulsá-lo e disse: Jesus, por favor, se o Senhor for nos expulsar, nos permite entrar naqueles porcos. Tinha uma manada de porcos ali. Nos permite entrar naqueles porcos. Jesus disse: ok, pode ir. Eles foram. Era uma manada enorme. Diz o texto que era cerca de 2.000 porcos. E aqueles demônios entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram para um precipício e morreram todos ali. E ali no Éden acontece uma coisa terrível, porque antes da queda do homem, houve uma queda dos anjos. Um dia nós vamos falar sobre isso. E o maioral desses anjos era Satanás. Ele era um querubim ungido, que não aceitou servir a Deus, resolveu se rebelar. E diz o texto bíblico que 1/3 dos anjos do céu entraram nessa situação de sedição e foram expulsos do céu. E eles hoje estão aonde? 1/3, são milhões de anjos caídos que hoje estão neste mundo, atormentando toda essa maldade que está por trás disso, a violência, as guerras, toda essa maldade que você está vendo nesse mundo, a corrupção, sabe? A pobreza, a miséria, a fome. Tudo isso tem uma origem lá atrás. O diabo, diz a Bíblia, veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo nesse mundo. O diabo não ama os homens, o diabo odeia os homens. Porque os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ele tem inveja dos homens, por isso que ele quer destruir a humanidade. Só não consegue fazer isso porque Deus não permite. O diabo pode ser tem muita força, muito poder, mas o poder dele é limitado por Deus. Mas mesmo dentro dessa limitação, ele faz muito estrago. A gente está vendo aí fora tudo que está acontecendo. E ali, o diabo, através de uma serpente, Adão não estranhou com a serpente, porque ele conhecia pouco. Ele veio ao mundo fazia pouco tempo, ele conhecia muito pouco do mundo ainda. E aquela serpente, falando com ele, conseguiu seduzi-lo. Disse: por que você não come desse fruto? Para a mulher, né? Não para o homem, para a mulher. Não, a gente não come desse fruto porque Deus proibiu. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Ele disse: certamente não morrereis. O que ele queria dizer? Que Deus estava mentindo. Vocês não vão morrer. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Isso chamou a atenção da mulher. Ela olhou para aquele fruto, a gente não sabe, não é maçã, tá? Ninguém sabe qual é o fruto, que árvore é aquela. Ela olhou, achou apetitoso, realmente, eu sempre achei apetitoso aquilo. Foi ali, catou o fruto, comeu. E é interessante, né, que ela come do fruto e vai até Adão e dá o fruto para ele comer. Sabe o que ele faz? Ele come. Ele nem perguntou: onde você achou esse fruto? A mulher trouxe o fruto da árvore proibida. Ele nem perguntou, a mulher deu, ele comeu. E a gente sabe que o homem naquele momento não morre fisicamente, mas o pior, ele morre espiritualmente. Ele perde a glória de Deus, a paz de Deus, a presença de Deus. E por causa desse pecado, ele é expulso do paraíso, daquele lugar tão abençoado. Vai lá para fora,
que ele começa a construir lá fora o mundo? Ele começa a entender o que Deus quis dizer com a morte. Não era só a morte espiritual. A morte espiritual é o afastamento de Deus. A pessoa já nasce assim. Entenda isso, meu querido, minha querida. As pessoas já nascem longe de Deus. A pessoa vai crescendo, vai se tornando mais consciente da sua existência. Mas aí o pecado que há dentro dele, que é isso que entrou nele, o pecado, é o que nos leva ao mal. Maus pensamentos. Tantas coisas que nós fazemos. Raiva, ódio, briga, contenda. Tantas coisas, não preciso te dizer, você sabe que dentro de você existe algo errado. Dentro de nós existe algo errado. E o que é isso? É o pecado que entrou. Então, não só isso, o pecado, não só a morte espiritual, mas também uma das coisas que mais dói para nós, que é a morte física. Aquele ser que era eterno, passa a ter que experimentar a morte. E até o dia de hoje, né, amados? É tão triste quando a gente perde um ente querido. Talvez seja uma das maiores dores que a gente passa em vida. Talvez muitos de vocês já perderam uma pessoa que você ama. Seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um avô, uma avó, um amigo, um irmão querido. A gente já teve perdas, mas tudo isso, a resposta disso está lá atrás, lá no princípio. O homem está perdido, ele está longe de Deus, como eu um dia estive, como você um dia esteve. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje, ouvindo essa palavra. Talvez algumas coisas que eu estou falando você não está entendendo. Talvez você não entenda tudo que eu estou te dizendo. Estou resumindo uma situação histórica, bíblica. Mas esse texto que a gente acabou de ler, esse versículo, diz que nós somos trazidos por Deus para sair dessa situação. A Bíblia chama isso de justificação. Para o homem se reatar com Deus, para ele ter paz novamente com Deus, para ele andar com Deus, primeiro ele tem que resolver a questão do pecado. Ele tem que resolver essa questão interior. E é isso que a Bíblia chama de justificação. Ou seja, Deus faz uma obra que torna o homem justo. Justificação é isso. Deus torna um homem pecador num homem justo. E como é que se torna uma pessoa justa? Porque uma pessoa não pode ir para o céu, não pode ir para a glória de Deus do jeito que está. As pessoas, para entrarem no céu, elas precisam primeiro passar por essa situação que a Bíblia chama de justificação. Essa é a obra que Deus está fazendo no mundo. Deus começou a fazer. Diz assim em João que Deus, Ele amou o mundo. Eu gosto muito disso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para nos justificar. Ele enviou Jesus, o seu amado, o amado da sua alma, para que todo aquele que cresce em Jesus fosse salvo. Por isso que justificação é tornar a pessoa justa. Isso aconteceu lá, quando aconteceu a reforma, na Idade Média. Essa doutrina foi uma das principal doutrina da reforma. Porque antigamente, antes da reforma, antes de 1500, como é que as pessoas eram ensinadas? E até hoje acontece isso. As pessoas eram ensinadas o seguinte: você quer ser salvo, então você tem que fazer boas obras. Você quer ser salvo, você tem que ser bom. É mais ou menos o que a gente faz com as crianças, né? Se você se comportar, lá no Natal, Papai Noel vai trazer um presente para você, né?
dar essa ideia, não só das crianças, essa ideia para os adultos também. Porque a gente aprende uma coisa: se você quer ser salvo, se você quer a bênção de Deus, você tem que ser bom, você tem que ser perfeito, você tem que fazer o melhor, tem que dar esmola para os pobres. O ensino antigamente era que a pessoa tinha que se auto-justificar para estar andando na presença de Deus. Só que essa doutrina mostra que a justificação, ela é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Então o homem, por mais que você seja uma pessoa boa, às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: por que eu não vou para o céu? Porque eu não mato, eu não roubo, eu faço algumas coisinhas, mas não faço muita coisa errada não. Eu estou sendo uma pessoa boa. Quando eu vejo alguém dizendo que ela é uma pessoa boa, eu já fico assim: meu Deus do céu, ela não entendeu ainda a obra, né? A obra, porque não é por méritos, não é por aquilo que você faz. Nós não temos mérito nenhum, meus queridos. Nós temos dentro de nós isso que a Bíblia chama de pecado. O que é o pecado? Pecado vamos dizer assim, na palavra original, pecado é errar o alvo. Nós erramos completamente, constantemente o alvo. A gente até quer fazer o bem, mas nem sempre a gente consegue. Você quer ser um bom marido, mas muitas vezes você erra, não erra como marido. Você quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, você não erra com seus filhos. A gente erra, a gente está sempre errando, de uma maneira ou de outra. Por mais honesto que você seja, isso não é suficiente para justificar a você por causa dos pecados que existem em nós. Foi por isso que Deus envia a lei. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre a lei. Porque a lei, Deus revelou a lei lá para Moisés, o grande libertador de Israel. Deu uma lei complexa, com muitos detalhes sobre como deveria ser o comportamento do povo de Israel, tanto na questão de culto, como deveria ser o culto perfeito, como deveria ser tudo que ele tinha que fazer, o relacionamento deles. A lei falava sobre tudo, e ela era muito rigorosa. Então, eles achavam que se ele guardasse a lei, ele seria justificado. Mas o que acontecia? Ele tentava guardar a lei, só que ele não conseguia. Porque a lei, ela é rigorosa. Deixa eu te mostrar. Vou te dar 2 exemplos para você entender o rigor da lei. Para você nunca tentar se justificar por si mesmo. Não adianta. Se você pegar todo o dinheiro que você tem e dar para os pobres, não vai adiantar. Isso vai ser bom para você, vai ser uma pessoa generosa, vai ajudar muitas pessoas, mas isso não tem o poder de te salvar. Porque a salvação não é por obras, a salvação é unicamente pela fé. Deixa eu te mostrar, para você entender. O Jesus um dia, para tirar aquele orgulho bobo do coração daqueles líderes religiosos, porque, volta a falar, a gente se pega muito na religião, mas quem matou Jesus foram os religiosos da época. Jesus foi morto por as pessoas que confessavam Deus, que iam na igreja. Eles mataram Jesus. A gente se apega, não, o importante é ter uma religião. Não adianta você ter uma religião, meu querido. Religião não salva. Religião ajuda, mas não salva. Deixa eu te mostrar 2 exemplos que Jesus deu, para você entender o rigor da lei, para você nunca querer se justificar. No capítulo 5 de Mateus, você não pode só ouvir, se você não quiser, não puder ler. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus fala uma coisa. Quando eu era novo convertido, eu fiquei apavorado com esses textos. Eu fiquei apavorado, porque você via realmente dentro de si algo errado dentro de você. Eu estava servindo a Deus e queria fazer o melhor para servir, fazer a vontade de Deus. Até um dia que eu li esse texto. E no Mateus capítulo 5, verso 21, olha só, vou ler 2 versículos só. Ele diz assim: para tirar
do coração daqueles religiosos, para mostrar a hipocrisia deles, ele disse o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Vocês lembram? Isso está no decálogo, né? Nos 10 mandamentos. Um dos mandamentos que você conhece, todos nós conhecemos, acredito. Um dos mandamentos é: não matarás. Então a pessoa diz assim: eu não mato, então estou beleza. Mas se você olhar o que Jesus ensinou, você vai ver que não é bem assim, que o rigor não é, da lei não é tão fácil assim. Olha o que ele diz no verso 21. Ele diz assim: olha, quem matar, sim, estará sujeito a julgamento, certo? Mas no verso 22 ele diz assim: mas eu, porém, Jesus, o Filho de Deus, dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão. Você já se irou alguma vez na sua casa, na sua família? Contra um filho, contra o pai, contra a mãe, contra um vizinho folgado, aquele vizinho folgado? Ou na rua, ou no trânsito, que já se irou no trânsito? Tá? Olha só o que Jesus diz aqui: se alguém se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento. O julgamento é o dia do juízo final, o julgamento do tribunal. E quem chamar alguém de tolo, estará sujeito, olha só que palavra forte, não sou eu que estou dizendo, irmão. É o que está escrito em Mateus 5. Olha o que ele diz: quem chamar alguém de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Quando eu li isso aqui, eu fiquei apavorado. Depois, com o tempo, eu entendi que eu fui justificado, não pelas obras, mas pela fé. Deixa eu te dar um outro exemplo que Jesus diz aqui, nesse mesmo capítulo, verso 27. Olha que interessante, presta atenção. Vocês ouviram o que foi dito, outro mandamento, lá dos 10 mandamentos: não adulterarás. Todos conhecemos, né? Não adulterarás. Todo mundo sabe o que é adultério, né? Você tem uma pessoa fora do casamento, da esposa ou do marido. Não preciso explicar essas coisas. Mas existe um mandamento: não adulterarás. E olha só o que ele disse. Isso estava escrito, está escrito nos antigos. Eu, porém, vos digo, presta atenção, olha que coisa forte, para você ver o que é a lei. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Meu Deus do céu. Então não é apenas o ato sexual em si. Só de você olhar com intenção impura para um homem ou para uma mulher, você já cometeu adultério. Porque a lei não se aplica apenas na parte física, mas também nos pensamentos, nos sentimentos, na vida interior. A maior parte dos nossos pecados acontece dentro da onde? Do coração. Não é físico. Eu nunca adulterei, nunca matei, mas olha só. Isso, Jesus procurou quebrar o orgulho religioso daqueles homens. Porque se achavam alguma coisa. Se achavam melhor do que todo mundo. Porque professavam a religião. Iam na igreja, no templo, na sinagoga. Frequentavam, davam os dízimos. E se achavam, estou de bem com Deus. E Jesus vem para quebrar exatamente esse orgulho religioso. E dizer: justificação é só pela fé em Jesus Cristo. Amém, amados? Eu dei esses 2 exemplos para que você veja que situação é a nossa. Nós estamos perdidos. A humanidade está perdida. Toda essa maldade que a gente vê no mundo é fruto de quem? Dos homens. Quem é que faz as guerras? Os homens.
Quem é que sofre com as guerras? Quem é que morre nas guerras? As pessoas, os civis. A maldade está aí nesse mundo. Mas Deus fez uma obra, uma grande obra. E é isso que nesse texto que nós lemos, ele está dizendo que nós fomos justificados mediante a fé. A partir do momento que uma pessoa ouve falar de Jesus, e ela crê, e toma a decisão de seguir Jesus, de andar com Jesus, de estar com Deus, é uma decisão de vida. Você pensa que Deus diz assim: eu sou religioso, minha religião é tal, como se fosse. Tem gente, os corintianos têm muito mais fé, eles acreditam nesse time o tempo todo, nunca desistem, são perseverantes demais. Pode perder tudo, eles estão lá, fiéis. Olha só, até a palavra que a gente usa na igreja, né? Nós somos os fiéis. Eles são os fiéis, estão lá firmes, né? Não desistem, sabe? Mas isso não salva, viu? Futebol não salva, como religião não salva, igreja não salva, entendeu? A justificação, meu amado, é quando você decide receber aquilo que Deus preparou para você. Deus enviou Jesus, e antes dele ir embora, ele disse para os seus discípulos: vocês vão agora e pregam para todo mundo, todo lugar que vocês forem, vocês pregam sobre Jesus, pregam sobre mim, falam o que eu fiz. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer, muitos não vão crer. Você pensa que todos creram em Jesus? Não creram em Jesus todos, mas os que creram foram justificados. Nem todos creram em Paulo, dos apóstolos, não creram, mas os que creram foram justificados. Você está hoje aqui, graças a Deus que você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque é isso que Jesus oferece. Jesus não veio oferecer religião, gente. Estuda isso de novo. Jesus não veio oferecer religião. Religião são coisas de homens. Os homens criam as religiões, não Deus. Deus só fez uma obra pelo homem. Mandou seu Filho, Jesus Cristo, morrer no meu e no seu lugar. Porque está escrito o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Todos pecaram e o nosso fim seria esse. Mais um dia ouvimos a mensagem do Evangelho. Eu louvo ao Senhor por aquela vez. Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos, quando eu vi a mensagem do Evangelho. Naquela noite a minha vida mudou, foi transformada. Já faz um bom tempo isso, mas eu louvo a Deus por isso. Por aquela noite eu fui convidado, eu falei tantas vezes para os irmãos que eu fui convidado para ir numa igreja. Uma igrejinha pequenininha, devia ter uns 10, 12 membros, bem pequenininha, perto da minha casa. E eu não queria ir, não queria nem saber de igreja, não queria nem saber. Eu acreditava em Deus, eu acreditava em Maomé, eu acreditava tudo que era coisa. Eu andava, eu tinha uma bolsa que eu andava com vários livros, eu andava com a Bíblia, andava com livros cristãos e livros espírita, tudo. Estava lá, minha mente era uma salada. Eu achava que eu tinha que crer em tudo, que tudo é bom. Quando me convidaram para ir para a igreja, eu disse: eu não preciso ir numa igreja para encontrar Deus. Eu pensava assim: eu não preciso ir numa igreja, eu não preciso frequentar a igreja. Deus está em tudo, na natureza, no sol, na lua, nas estrelas, na criança, em tudo. Eu pensava desse jeito, mas aí a minha sogra, na época, me convenceu aí. E eu falei para a Liliana, eu já falei para vocês tantas vezes isso, né? Falei para ela: eu vou, mas quando acabar o culto, nós vamos embora na hora, eu não quero falar com ninguém. Alguém já fez isso aqui? Não. Eu quero ir embora logo, não quero falar com ninguém. Eu era assim. Só que naquela noite, eu tive um encontro com Deus, que mudou tudo, mudou minha vida, mudou minha história.
justificados, pois, mediante a fé. Então, antigamente se pregava que para você ser salvo, você tinha que fazer boas obras, ter méritos para ser salvo. E muitos até hoje não acreditam nisso. Mas, o que Deus fez? Vou terminando já. O que Deus fez? Ele pegou todos os nossos pecados e lançou sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Todos os seus pecados. Até os seus pensamentos. Maus pensamentos. Pecados conhecidos e desconhecidos. Desconhecidos das pessoas, não de Deus. E Ele pegou todos os nossos pecados e lançou sobre Jesus. Porque é que Jesus teve que ir para uma cruz? Ele teve que ir para uma cruz. Porque Ele tinha que morrer. Sabe por quê? No teu lugar. Sabe quem tinha que estar morrendo lá? Era eu, era você. Nós pecamos. Nós, eu e você, nós somos pecadores. Jesus era santo, puro, perfeito. Andou nesse mundo sem pecado. E Jesus, o Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Então Ele joga sobre Jesus. Quando você olha Jesus sofrendo na cruz, alguém diz, ai, coitadinho. Olha o que faz com a pessoa boa. Muita gente tem essa ideia infantil de olhar para a morte de Jesus como ele fosse um coitadinho, que ele estava lá, que morreu, coitado. Enfim, ali estava acontecendo uma obra tremenda, poderosa. A obra mais poderosa que esse mundo já conheceu, estava acontecendo ali na cruz, com as suas mãos rasgadas, os seus pés rasgados, seu lado direito rasgado por lança, sofrendo, sangrando. Jesus estava sangrando. A morte na cruz era a morte mais dolorosa que existia. Só ia para a cruz as pessoas mais abomináveis, que tinham cometido coisas horríveis. Essas pessoas que iam para a cruz. Jesus foi para a cruz sem cometer nenhum delito. Nenhum. O seu julgamento foi falso. Julgaram falsamente. As testemunhas eram compradas. Tudo fizeram para mentira, para condená-lo, para calar a boca dele. Porque ele falava contra os religiosos, o status quo dos religiosos. Ele pegava no pé deles. Por isso que se levantaram para matá-lo. Então, ele vai para a cruz. O que ele está sofrendo ali? Ele está sofrendo os meus pecados. Os teus pecados. E quando você crê em Jesus, como aquele que veio em nome do Pai, Jesus veio com um propósito, uma missão, de morrer por você. Você pode dizer, mas eu creio que Jesus morreu por mim. Mas o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Você acha que é só acreditar e ponto? Não, querido. Os teus pecados são apagados, são limpos, quando você crê em Jesus, crê que Ele morreu no seu lugar, crê em tudo aquilo que Ele falou. Ele é o Filho de Deus, que veio a pagar um preço da nossa salvação, da nossa justificação. Quando você crê, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Quando eu saí daquela igrejinha, eu era um menino, 20, 21 anos, envolvido com droga. Não era nenhum drogado, não era uma pessoa caída na vida, não era isso. Mas como um jovem vive, se droga, bebe, fuma, faz tudo que dá prazer na vida, sabe? É assim na minha vida. Mas quando eu saí daquele lugarzinho tão pequeno, minha vida tinha mudado. Minha mente tinha mudado, meu coração tinha mudado. É isso, esse milagre. Esse é o milagre. O maior milagre que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Não é curar de um câncer terminal. Não é curar de uma AIDS. Não é curar de uma situação, seja ela qual for, mais terrível. O maior milagre de Deus é a salvação da sua alma. Isso é. Quando você vê que o teu coração começa a ter desejo de vir à igreja,
de ouvir a palavra, você começa a ver que tem alguma coisa que mudou em você. E está mudando e vai continuar mudando. Porque Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida e através da tua vida. Ele diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Olha que coisa linda. Quem tem que se achegar primeiro? Nós. Nós temos que nos achegar a Ele. Ele diz: e eu me achegarei a vocês. Quando você vem para a igreja, você está se achegando a Deus. E hoje, nessa noite, Deus está se achegando a você. Deus está falando com você, da sua alma, do seu íntimo. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que fala ao coração. E quando uma pessoa é justificada, é unicamente porque ele crê. Não é porque você é melhor e nunca vai ser melhor. A igreja de Deus na terra, não é formada por gente perfeita. Exatamente o contrário. Nós somos imperfeitos, mas somos justificados. E nós somos justificados porque Deus diz: eu vou tornar vocês justos. Salvação é isso. Salvação não é algo que vai acontecer lá no futuro. Muita gente pensa assim: se eu fizer o melhor, tudo de bom, quem sabe eu vou merecer ir para o céu. Talvez alguns não acreditam no céu. Ok, todo mundo é livre para acreditar no que quiser. Mas nós, a maioria das pessoas, acreditam e sabem que existe um acerto de contas lá no final. E nós sabemos que muita gente pensa assim: se eu for merecer, irmãos, queridos, céu não é por merecimento. Não vai entrar ninguém por merecimento lá. Só um que já está lá, Jesus. Mas homem, mulher, ninguém vai entrar por merecimento. Porque só vai entrar ali os justificados pela fé em Jesus Cristo. Amém, amados? É isso que essa palavra, ela fala. Somos justificados pela fé. Glória a Deus. Então, amados, nessa noite, eu sei que estou falando uma mensagem mais profunda, mas é muito importante você saber dessas coisas. É uma verdade crucial, é uma das verdades mais importantes do ensino de Jesus, é a justificação pela fé, por aquilo que você crê, não por aquilo que você faz. Mas pastor, quer dizer que uma pessoa, se ela vem para a igreja, começa a congregar, se batiza e continua fazendo um monte de coisa errada? Não tem jeito. Quando você começa a andar com Deus, você vai ter um amigo constante que vai te ajudar, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso guia. Quando Jesus foi embora, ele deu uma promessa, ele disse assim: olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, ele disse. Eu vou mandar um outro Consolador, e ele estará com vocês todos os dias, e ele vos ensinará o caminho da verdade, o caminho da luz. Nós somos hoje, para nós, erramos, falhamos, mas o pecado na vida do cristão, genuinamente nascido de novo, o genuíno, o pecado é uma exceção. Quando você não está com Jesus, o pecado é uma regra. Nós erramos, falhamos, mas o Espírito Santo vem: olha, isso não está certo. Você pisou na bola, hein? Você não devia ter falado isso. A gente percebe no nosso interior que esse amigo fala conosco. E o que a gente faz? A gente pede perdão a Deus. Senhor, eu reconheço que eu pequei, me perdoa. E quando eu falo com sinceridade, eu peço perdão com sinceridade, o sangue derramado por Jesus na cruz vem sobre nós, e todo o nosso pecado é perdoado constantemente. Você crê nisso, amado, amada? Em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria orar nesse momento pela tua vida. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Se você puder colocar as tuas mãos no coração.
porque é no coração que as coisas boas acontecem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor me concedeu graça, força, para pregar essa palavra. Não é uma palavra fácil, Pai, de pregar, mas nós fomos ensinados a pregar toda a Tua palavra. E eu louvo o Senhor, meu Deus, por cada uma dessas vidas que está aqui. Eu de mim mesmo não posso fazer nada, eu não posso mudar um fio de cabelo, eu não posso mudar o coração de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, mas o Teu poder nesse lugar pode fazer novas todas as coisas. Eu oro por cada uma dessas vidas que está aqui. Sabe para quê, Senhor? Para que esta palavra que elas ouviram seja como um fruto, uma semente que cai no coração e dá fruto, que se multiplique esse fruto, que essa pessoa encontre paz no seu coração, que ela creia que só em Ti existe cura. O Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara, o Senhor que supre as nossas necessidades. Ensina, Senhor, cada um de nós a Te servir melhor a cada dia, a dar o melhor da nossa vida, se é que é possível isso, Pai. Que o Senhor venha sobre nós, Pai, nos ajuda. Estende a Tua mão poderosa para curar os enfermos, os doentes, os injustiçados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão debaixo de angústia. Meu Deus, visita nesta hora. Eu Te peço em nome de Jesus. As pessoas que nos assistem ali pela internet, Pai, visita nesta hora, Senhor. Move o Teu Espírito, seja lá ou nesse lugar. Que o Teu poder venha sobre nós, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ensina a entender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós vivermos sobre essa terra. Queremos entregar a Ti o nosso coração, todo o nosso ser. Nós pedimos graça, força, ânimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, obrigado.